Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estão assistindo, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar sequência ao nosso curso, de filosofia. Estamos na fase do iluminismo, tá? Falamos sobre revoluções burguesas, falamos sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, na verdade, ideias, da Revolução Francesa, de autores ali importantes do século XVIII francês, que fazem parte da grande revolução do pensamento, que é a Revolução Iluminista, o começo da modernidade. A gente está nesse período, iluminismo. Era das luzes, era da razão, né? Uma grande revolução do pensamento, uma grande revolução política, tá? E no caso da Revolução Industrial, uma grande revolução econômica também. Hoje a gente vai falar de iluminismo na Alemanha, né? A gente vai falar de dois autores, Kant, Hegel, né? Kant, de fato, está mais, digamos assim, em sintonia com o iluminismo alemão, né? Com as ideias iluministas. Hegel era um filósofo mais crítico, mas a gente vai falar de Hegel também de uma forma diferente, uma forma falando muito mais da filosofia dele do que da filosofia política. A gente não vai entrar na filosofia política de Hegel, que geralmente não cai nos vestibulares, né? Mas só para vocês terem uma ideia que o Hegel foi muito crítico às desigualdades do Estado burguês, né? Foi muito crítico também do nascimento dessa nova civilização burguesa. Não por acaso vai influenciar uma série de autores críticos, Hegel, como Marx, Engels, né? Vai influenciar diretamente. Eram considerados jovens hegelianos. Enfim, então a gente vai falar de iluminismo alemão, principalmente iluminismo pensando principalmente em Kant, né? Aí na segunda parte da aula eu falarei sobre Hegel. Algumas ideias do filósofo do século XVIII, XIX, Hegel, né? Algumas ideias do filósofo alemão, que é filho da modernidade, que é filho do iluminismo, né? Apesar de ser um crítico, e que tem propostas filosóficas muito potentes, né? Os dois têm. E aqui eu já adianto, pessoal, a gente vai falar de Kant, de Hegel, legal, mas de forma alguma, a gente vai querer compreender absolutamente ou substancialmente os autores. Não vamos. Não são autores fáceis, na verdade. São autores muito complexos, né? Aqui a gente vai abordar, é mais para vocês conhecerem e terem talvez um primeiro contato com os autores mesmo. É mais para conhecerem, e se cair alguma coisa na prova, vocês têm no vestibular e tal, vocês terem uma ideia de quem foi. E também para estimular leituras, né? Que podem ser feitas, são autores complexos, mas eles têm capacidade para lerem, né? Vocês têm capacidade para tal. Mas, de forma alguma, a gente vai querer esgotar aqui o pensamento dos autores, porque são autores complexos, né? A gente vai... É uma introdução da introdução, vamos dizer assim, do pensamento dos autores, e é mais para vocês conhecerem mesmo alguma coisa, né? Não são autores fáceis, tá? Não são métodos fáceis, não são ideias fáceis, não. Longe disso. São autores muito complexos, na verdade, e que já necessitaria uma bagagem intelectual, filosófica muito ampla para compreender de fato esses autores. Aqui a gente está só passando, tá? Só mesmo para vocês conhecerem os autores e tal. Então, na primeira aula eu falo de Kant e na segunda, Hegel. Na primeira parte, né? Falo de Kant e na segunda parte falo de Hegel.
autores alemães, né? Autores alemãos, que o Kant nasceu na Prússia, né? Mas era dominado pelo Império Alemão, e Hegel nasceu em Stuttgart, né? Alemanha, mesmo antes da unificação. São considerados autores alemãos e, bem, a gente vai compreendê-los, tentar identificar ali os principais conceitos agora. Só um minutinho que eu vou responder aqui, que eu estou esperando uma mensagem bem urgente. Aqui uma representação do filósofo alemão, iluminista, Kant, né? Nascido no século XVIII, ali 1724, morre em 1804, uma representação tirada da internet, óbvio. Immanuel Kant. Bom, vamos lá. Kant foi um filósofo iluminista, né? Peraí, gente. Kant foi um filósofo iluminista alemão responsável por sintetizar o racionalismo e o empirismo em suas obras. Aqui a gente vai falar sobre, na verdade, a grande influência de Kant da filosofia moderna, né? Talvez, não sei se é grande influência, mas enfim, algo que geralmente o coloca num lugar importante na filosofia. Vocês lembram, quando a gente discutiu epistemologia, vocês lembram que havia um debate entre racionalistas e empiristas, né? Descartes e Hume, Bacon, Locke. Bom, só para recapitular um pouquinho, a gente estava falando sobre a forma como devemos chegar ao conhecimento, né? Como devemos compreender o conhecimento, a relação do sujeito e objeto na ciência, enfim. Epistemologia é isso, né? O que é a ciência, como conceber a ciência, como conceber o conhecimento. E os racionalistas diziam, não, existem conhecimentos científicos e, digamos assim, racionais a priori, né? Existem sistemas do pensamento racionais a priori, existe conhecimento a priori, né? Que vem antes mesmo da consciência, antes mesmo do contato do ser humano com digamos assim, com a vida, com as coisas da vida, com os objetos, com as pessoas, com os fenômenos, né? Já existem ideias racionais, uma consciência racional universal, eterna, a priori, diziam os racionalistas. Então, já existe um conhecimento racional a priori. Os empiristas, né, lembrem de empírico, que vem de experiência, né, no sentido de experiência mesmo. Os empiristas diziam, não, na verdade, a pessoa em si, quando ela nasce, ou, enfim, não existe uma consciência, uma racional, né? Não existe um conhecimento racional a priori, que vem antes, né, da pessoa nascer. Não existe isso, né? A pessoa é uma folha em branco e ela vai codificando racionalmente essa folha, ela vai se desenvolvendo racionalmente a partir de suas experiências de vida, né? Então, o conhecimento existe a posteriori. Não é difícil de entender, né? E, no fundo, os racionalistas estão dizendo assim, não, o conhecimento científico, o conhecimento racional, para o ser humano, ele existe antes da consciência. Ele é universal. Já existem conhecimentos racionais a priori.
os racionalistas estão falando. E os empiristas, por sua vez, estão falando, não, é muito abstrato isso, né? Existir um conhecimento racional a priori, né? Universal, é muito abstrato. Na verdade, o ser humano ele adquire conhecimento a partir de sua experiência de vida. Porque lembrem da teoria da tábua rasa de Locke. Porque o ser humano é como se fosse uma lousa, uma folha em branco. E aí ele vai codificando, moldando aquela folha, escrevendo naquela folha, né? Ou seja, dotando o seu intelecto de racionalidade a partir da experiência. Quer dizer, o conhecimento existe a posteriori, ou existe depois ou a partir das experiências, né? Segundo os empiristas. E os racionalistas, não. O conhecimento racional existe antes da experiência, antes da consciência, né? Enfim, acho que vocês se recordam, né? Nesse debate, o Kant é o cara responsável por sintetizar o racionalismo e o empirismo. O que significa sintetizar? Ele vai, digamos, encontrar uma resposta conciliatória que combine essas duas perspectivas epistemológicas, que combine o racionalismo e o empirismo. Vai colocando em uma forma fácil, ele vai encontrar uma saída para esse debate, tá? Então, o que o Kant vai falar? Kant vai falar o seguinte: não, empiristas e racionalistas, racionalismo e empirismo, calma lá. Acho que vocês dois estão corretos. Acho que vocês dois estão corretos, tá? Existem conhecimentos que são produzidos a priori, conhecimentos racionais a priori, como diziam os racionalistas, né? E existem formas de conhecimento que são possíveis a posteriori. O que ele vai falar? O que ele está falando, então, no fundo? Bom, existem sim sistemas do pensamento racional que operam antes da consciência e antes da experiência, como pensavam os racionalistas, mas também existem formas de conhecimento que são operadas e que são, digamos assim, desenvolvidas a partir das experiências, a posteriori, como falam os empiristas. As, essas duas formas de pensamento, apesar de se oporem, né, igual a gente viu nesse debate, o Kant está falando assim, não, existe uma saída para esse debate, porque em determinado sentido, as duas estão corretas, tá? Então ele vai falar, existem sistemas de pensamento, umas categorias do pensamento racional que operam antes da consciência, antes da experiência, igual diziam os racionalistas, mas existem outras categorias, outras formas de conhecimento que só são possíveis a partir da experiência. Então, são as duas coisas aí. Isso, em linhas gerais, isso traduz a sua sintetização do racionalismo e do empirismo, tá? Ele está falando assim, não, existe uma saída para esse debate, e a saída é justamente pensar que as duas são possíveis, tá? Então, segundo a parte do slide, atentando-se detalhadamente ao estudo da razão humana, Kant é responsável por pensar a definição dos limites e possibilidades do pensamento racional. Bom, ele está muito preocupado, o Kant, em identificar os limites e as possibilidades do pensamento racional, né? A partir de ideias que dominavam ali no tempo do iluminismo e que são muito caras a Kant, que são muito caras aos pensadores iluministas, mas principalmente para Kant, como progresso a partir da razão humana, como progresso científico, técnico, né? Racional, filosófico. E ele está preocupado com o estudo da razão humana, tá? Preocupado em estabelecer
limites e possibilidades para o pensamento racional, né? Seus estudos também, digamos assim, transcendem o aspecto da filosofia da razão humana, em certos sentidos. Também ele tem sua importância no direito, ele tem sua importância na política, tá? Inclusive influenciando liberais, políticos, igualitários, muito importantes e tal. Mas a gente está aqui preocupado mais com a filosofia de Kant, né? Igual de Hegel, a gente não vai falar de filosofia política, porque geralmente cai mais a questão filosófica mesmo, em vestibulares. A questão política é para quem for fazer faculdade e tal, de filosofia, de política, de sociais, de direito, quem sabe. Mas, enfim, são autores importantes também para debates no mundo do direito, debates no mundo político, né? Mas, recapitulando a filosofia de Kant, ele está preocupado com o estudo do progresso da razão humana, com o estudo do progresso da cognição humana, identificar os limites, as possibilidades do pensamento racional, né? E aqui a gente chega à chamada Revolução Copernicana de Kant, né? Como fica conhecida a sua revolução do modo de pensamento, né? E por que copernicana? A gente vai entender, né? Lembrando que Copérnico foi aquele filósofo, cientista no mundo moderno, né? No renascentismo, que identificou que a Terra, na verdade, não é o centro do sistema solar, né? A Terra, ela orbita, né? Ela gira em torno do Sol. Ele identificou isso. Ele deslocou a Terra do centro do sistema solar, né? Como diziam os religiosos, que a Terra ficava no centro do sistema solar e tal. Ele identifica um sistema solar e diz, não, a Terra, na verdade, é só mais um corpo celeste que gira em torno do Sol. Essa é a Revolução Copernicana, né? Muito importante para a ciência e tal. E na filosofia, é como se o Kant também fizesse uma revolução, tá? Tal qual o Copérnico na ciência, na física, na astronomia, talvez, né? No caso do Copérnico. Aí a gente chama de Revolução Copernicana de Kant. Vamos entender o que é isso. A mudança realizada por Kant é uma troca na direção de ajuste dos polos da cognição. Se antes era o sujeito que deveria se ajustar ao objeto e um conhecimento verdadeiro era o que mais se aproximava da descrição do objeto exterior, agora, para que o conhecimento se dê, é o objeto que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito. Eu acho muito importante, primeiramente, que vocês copiem, né, esses textos que podem ajudar também na sedimentação do conteúdo, também para vocês irem tendo coisas no caderno e tal. É importante no desenvolvimento dos estudos, né? Mas, enfim, vamos entender o que é isso. A mudança realizada por Kant é uma troca na direção de ajuste dos polos da cognição. Se antes era o sujeito que deveria se ajustar ao objeto e um conhecimento verdadeiro era o que mais se aproximava da descrição do objeto exterior, agora, para que o conhecimento se dê, é o objeto que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito. O que o Kant fez, gente, é uma revolução epistemológica na forma como a ciência interpretava, ou a filosofia científica, filosofia, interpretava a relação do sujeito, ser humano, e objetos. Antes era o sujeito que deveria se ajustar ao objeto, como se o sujeito, o mundo real estivesse posto e era o sujeito que teria que se adaptar, se relacionar, se ajustar ao objeto do mundo real, tá? Então,
o mundo real estava centralizado aí antes de Kant, né? O mundo real. E um conhecimento verdadeiro era o que mais se aproximava da descrição do objeto exterior. Quer dizer, existia essa ideia de relação com o objeto exterior, né? A partir do real, que está posto e tá centralizado ali na relação epistemológica, como se o sujeito estivesse deslocado dessa importância epistemológica. Agora, com Kant, com a Revolução Copernicana de Kant, ele vai colocar o sujeito dotado de intelecto e razão no centro do mundo epistemológico, vamos dizer assim. Vai colocar no centro do conhecimento. Agora, com a Revolução Copernicana de Kant, para que o conhecimento se dê, é o objeto de fora, que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito. Não mais o sujeito vai ter que se ajustar ao objeto do mundo real, vamos dizer assim. Agora é o próprio objeto que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito, que está no centro. É daí que vai se desenvolvendo a tal da natureza transcendental do sujeito. Porque para o Kant, não importa deixar o mundo real, o mundo das relações com os objetos reais, no centro do conhecimento. Para ele importa deixar o ser humano, dotado de intelecto e razão e cognição, no centro do conhecimento, tá? Porque são os objetos ao redor do ser humano que devem ser regulados pelas capacidades cognitivas do sujeito, que está no centro do conhecimento agora. Então, no fundo, ele tá dizendo assim, ó, até agora, os filósofos interpretaram dessa forma o conhecimento. O mundo real, né? E em volta, os seres, né? Os objetos e tal. E aí, para que antes, né, da Revolução Copernicana, para se chegar ao conhecimento verdadeiro, era necessário que o sujeito devesse se ajustar ao objeto, né? Porque o mundo real estava colocado no centro do conhecimento, não o sujeito. Os sujeitos estavam ali à margem do conhecimento. Qual é a grande revolução copernicana de Kant? Colocar a razão humana no centro a capacidade cognitiva racional humana no centro do conhecimento, tá? Porque agora são os objetos do mundo exterior, ou seja, os objetos, né? Não precisa falar do mundo exterior, porque é isso que se supõe, né? Os seres estão no centro, né? E os objetos que nos rodeiam estão em volta, tá? É uma coisa bem antropocêntrica mesmo. Ser racional, com capacidade cognitiva, está no centro da reflexão científica, epistemológica, e os objetos no mundo real estão ao seu redor, né? E agora, com a Revolução Copernicana de Kant, é o objeto que deve ser regulado pelas capacidades cognitivas do sujeito, dotado de intelecto, de racionalidade, de cognição, e que está no centro dessa reflexão epistemológica. Beleza? E aí que vai se desenvolvendo a tal da natureza transcendental do ser humano, né? Que em Kant, essencialmente, o ser humano é essencialmente racional. Certo? Ele diz isso, né? Que em Kant existe essa ideia de essência precede a existência. O ser humano, antes de sua própria existência, em Kant, é alguém dotado de intelecto racional, tá? Quer dizer, vocês têm que pensar nisso também. A gente está falando de um cara que pensa o ser humano como um ser essencialmente racional, tá? Então, o que ele está pensando? Bom, esse ser humano, que é essencialmente racional, que é essencialmente capaz de efetuar e de desenvolver capacidades cognitivas, ele deve estar no centro da reflexão epistemológica. E ao redor dele, o mundo exterior, os objetos, tal, mas ele deve estar no centro. Não é uma ideia de mundo real que deve estar no centro, como era antes da Revolução Copernicana de Kant, mas sim
a cognição racional humana. A racionalidade deve estar no centro da reflexão epistemológica. Outra parte, né, para encerrarmos aqui a Revolução Copernicana de Kant, se Copérnico colocou o Sol no centro do universo, Kant deslocou o sujeito, mais especificamente a razão, para o polo central da cognição. Se Copérnico colocou o Sol no centro do universo, na Revolução Copernicana, Kant deslocou o sujeito que estava à margem da epistemologia, da formação do conhecimento, né? Deslocou o sujeito, mais especificamente a razão, porque é razão humana, para o polo central da cognição, aquilo que eu havia falado no slide anterior. Ele coloca o sujeito no centro da reflexão epistemológica e científica, tá? O sujeito dotado de cognição, o sujeito dotado de racionalidade, de razão. Então, no processo científico, epistemológico ou no polo central da cognição, ele coloca o sujeito racional. Submeter o mundo à razão humana significa que o mundo se comporta de acordo com as leis racionais, que todo conhecimento bem construído racionalmente é seguro. Aí vocês podem até falar assim, bom, eu acho que tem muitas semelhanças com o racionalismo, de qualquer forma, né, professor? Era mais ou menos isso que o racionalismo pregava. A grande questão em Kant, e que vários autores denotam isso no racionalismo, é que o racionalismo, ele não, apesar dele ter essa ideia apesar dele promover a ideia de importância da razão e tal, como conhecimento que já existe e tal, o racionalismo, ele não coloca o ser pensante no centro. Existe uma razão universal que opera quase como de outra forma, assim, independente do ser. O Kant, ele está pensando centralmente no ser humano dotado de razão. Essa é a grande diferença e que é fundamental e que é completamente importante para entender Kant, porque não existe em Kant não existe uma razão a posteriori deslocada, independente do ser humano. Para o Kant, é justamente o sistema de cognição e pensamento do ser humano que opera essas razões, essa forma de pensamento racional que existe a priori, né? Quer dizer, é muito diferente do racionalismo, porque o Kant ele está preocupado centralmente com a razão humana, né? O racionalismo não necessariamente, o racionalismo às vezes desloca, retira o ser humano da centralidade, né? Em prol de outras formas em prol de outros agentes, vamos dizer assim. O Kant está preocupado fundamentalmente com a razão humana e com o ser humano no centro da capacidade da cognição, no centro da capacidade científica e epistemológica, porque é o ser humano que é dotado de razão, intelecto e cognição, tá? É um pensamento antropocêntrico, né? Humanista, né? Se quiserem, porque para Kant o ser humano, isso é uma frase famosa dele, né? O ser humano é um fim em si mesmo. O ser humano é um fim em si mesmo. Conta muito, né? Que o ser humano se desenvolva a partir da sua própria capacidade intelectual e racional, né? E que ele já possui mesmo essas formas de pensamento racional, porque o ser humano é um fim em si mesmo, tá? O ser humano é o próprio fim, o ser humano é o próprio objetivo, tá? Na filosofia de Kant, porque é o ser humano aquele dotado de capacidade cognitiva, de reflexão e de pensamento racional e de, portanto, progresso, né? É o ser humano que vai desenvolver a ideia de progresso. O ser humano é um fim em si mesmo, em Kant, né? Ele
é o próprio objetivo da história, digamos assim, racional, da história do progresso. O ser humano é um fim em si mesmo. Frase belíssima, né? E, bom, na segunda parte da aula eu falarei um pouco sobre Hegel, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, posso tentar ajudá-los.